venho compartilhar com vocês como o Senhor transformou minha vida. Antes de começarmos, peço que se inscrevam nesse canal edificante. Nasci numa família humilde no interior de São Paulo. Meus pais não frequentavam a congregação, mas minha avó era firme na fé. Aos 12 anos, comecei a acompanhar lá nos cultos, em uma pequena congregação em nosso bairro. A casa de oração era simples, com bancos de madeira e paredes brancas, mas eu sentia uma paz inexplicável cada vez que entrava ali. Lembro-me da Irmandade entoando os hinos. Foi nessa época que enfrentei minha primeira provação. Meu pai perdeu o emprego e nossa situação financeira ficou muito difícil. Mas foi também quando senti, pela primeira vez, o Senhor falando ao meu coração: os irmãos me perdoem se meu áudio estiver ruim. Meu celular caiu na pia e entrou água. Continuando aqui, nossa casa era pequena, de 2 cômodos apenas, e morávamos eu, meus 3 irmãos e meus pais. Quando meu pai ficou desempregado, muitas vezes não tínhamos o que comer. Minha mãe chorava escondido, mas eu a via todas as noites. Uma tarde de quarta-feira, enquanto caminhávamos para o culto, confessei à minha avó que estávamos sem comida em casa. Deus proverá, ela disse com firmeza. Tenha fé, minha neta. Naquela noite, após o culto, um irmão que mal conhecíamos nos abordou. Irmã, disse ele para minha avó, o Senhor colocou em meu coração que preciso ajudar sua família e nos entregou uma cesta básica completa e um envelope com dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado. Irmandade, aquele foi o primeiro momento em que vi Deus agindo diretamente em minha vida. Com o tempo, nossa situação financeira melhorou um pouco. Meu pai conseguiu um trabalho como pedreiro, mas se entregou à bebida. Uma noite, quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou tão alterado que quebrou vários objetos de casa. Minha mãe, desesperada, trancou-se no quarto conosco. Foi quando eu comecei a orar em voz alta, suplicando a Deus que nos protegesse. Para minha surpresa, minha mãe se ajoelhou ao meu lado e começou a chorar, pedindo a Deus que transformasse nossa família. Na manhã seguinte, ela me acordou cedo. Quero ir com você à congregação hoje. Irmãs e irmãos, naquela noite houve um culto de libertação e minha mãe aceitou Jesus como seu Salvador. Na escola, eu enfrentava zombarias por causa da minha fé. Os colegas riam do meu jeito de vestir, das minhas saias compridas e de como eu me recusava a participar de certas atividades. Chamavam-me de crente fanática e faziam piadas maldosas. Um dia, uma professora de ciências questionou publicamente minha fé. Como você pode acreditar nesses contos de fadas bíblicos, Luísa? A sala inteira riu. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas algo dentro de mim me deu coragem. Professora, respondi com voz trêmula, respeito seu conhecimento científico, mas minha fé não é um conto de fadas. É o que me sustenta todos os dias. Para minha surpresa, após a aula, 3 colegas vieram me perguntar sobre minha igreja. Deus transformou minha humilhação em testemunho. Irmandade, o Senhor usa até nossos momentos mais difíceis para a sua glória. Meu irmão mais novo, Pedro, tinha apenas 8 anos quando foi atropelado por uma moto enquanto voltava da escola. O motorista fugiu sem prestar socorro. Encontramos Pedro inconsciente, com grave traumatismo craniano. No hospital, os médicos foram claros. Se sobreviver, provavelmente terá sequelas permanentes. Nossa congregação inteira se uniu em oração. Passávamos noites em vigília, clamando pela vida do meu irmãozinho. Uma semana depois, Pedro abriu os olhos,
2 semanas depois começou a falar normalmente. 1 mês depois, os médicos o liberaram sem qualquer sequela. O neurologista incrédulo disse: "Não há explicação médica para esta recuperação." Mas nós sabíamos. Era o poder de Deus se manifestando. Minha mãe chorou abraçada a Pedro. É um milagre. Irmãs e irmãos, glórias a Jesus pelo seu poder restaurador. Meu pai continuava resistente à fé, apesar do milagre na vida de Pedro. Sua dependência do álcool só piorava. Perdeu vários empregos e nossa situação voltou a ficar difícil. Uma noite chegou em casa tão embriagado que caiu na calçada e não conseguia se levantar. Foi Pedro, recuperado do acidente, quem insistiu: "Vamos ajudar o papai, Deus vai curar ele também." Com a ajuda de vizinhos, conseguimos levá-lo para dentro. Durante a madrugada, meu pai teve uma convulsão devido à abstinência. No hospital, o médico foi direto: ou ele para de beber, ou não passa de 6 meses. No leito hospitalar, meu pai, fraco e abatido, olhou para Pedro brincando no corredor, saudável e feliz. Como ele se recuperou tão bem? Perguntou. Foi Deus, pai. Respondi. O mesmo Deus que pode te libertar agora. Irmãs e irmãos, glórias a Jesus. A transformação de meu pai foi um verdadeiro milagre. Após sair do hospital, ele aceitou ir a uma reunião de libertação na congregação. Relutante e desconfiado, sentou-se no último banco. Durante o louvor vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado pelas marcas do alcoolismo. Estou cansado dessa vida, ele confessou publicamente. Quero que esse Deus que salvou meu filho me salve também. Naquela noite, o Espírito Santo desceu com poder sobre meu pai. Ele caiu de joelhos, chorando como criança. Quando se levantou, havia uma luz diferente em seus olhos. A partir daquele dia, nunca mais tocou numa gota de álcool. 30 dias depois foi batizado nas águas. Que testemunho poderoso! Aos 18 anos, mesmo com as bênçãos na minha família, fui atingida por uma depressão profunda. Sentia-me constantemente triste, sem vontade de sair da cama. Parei de ir aos cultos e me afastei da Irmandade. Como posso estar deprimida se sou filha de Deus? Questionava-me, sentindo-me culpada por minha fraqueza. Minha mãe, preocupada, chamou algumas irmãs para orar em nossa casa. Uma irmã mais experiente me disse algo que nunca esqueci. Luísa, até Jesus sentiu tristeza. Não é pecado buscar ajuda. Com o apoio da igreja, iniciei tratamento com um psicólogo e medicação. Foi um processo lento, mas Deus me sustentou em cada passo. A congregação nunca me abandonou, mostrando que somos família em Cristo. Irmãs e irmãos, hoje testemunho que Deus cura de diversas formas. Cresci ouvindo que estudar era importante, mas em nossa realidade financeira, uma faculdade parecia impossível. Trabalhava como vendedora durante o dia e terminava o ensino médio à noite. Sonhava em ser enfermeira, inspirada pelo cuidado que recebi durante minha depressão. Inscrevi-me para o Enem sem grandes expectativas. Estudava nos ônibus, nos intervalos do trabalho, nas madrugadas. Senhor, orava todas as noites. Se for tua vontade que eu estude, abre as portas. Quando saiu o resultado, consegui uma bolsa integral pelo ProUni. Meus pais choraram de alegria. O ancião anunciou na congregação e todos glorificaram a Deus. A faculdade seria em outra cidade e eu temia me afastar da igreja. Mas logo encontrei uma congregação local que me acolheu como família. Glórias a Jesus pela sua providência. E eu venho preparando esse testemunho já fazem 3 dias. Que Deus abençoe a cada um que está me ouvindo. A adaptação à faculdade foi difícil. Muitos professores zombavam da religião
e alguns colegas me excluíam por eu ser evangélica. Em uma aula de ética, o professor afirmou que a fé era muleta para mentes fracas. Senti-me diminuída, mas lembrei-me do conselho de um ancião. Luísa, conhecimento secular e fé não são inimigos. Deus te deu inteligência para usá-la. Com respeito, pedi a palavra. Professor, respeito sua opinião, mas minha fé não me impede de pensar criticamente. Pelo contrário, me incentiva a buscar excelência em tudo que faço. O professor ficou surpreso com minha resposta e, após a aula, pediu para conversar. Nunca conheci alguém que defendesse sua fé com tanta serenidade, confessou. No terceiro ano da faculdade, recebi a notícia que abalou nossa família. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos eram pessimistas quanto às chances de cura. Voltei para casa imediatamente, dividindo-me entre estágios e o cuidado com ela. Nas sessões de quimioterapia, líamos a Bíblia juntas. Mesmo fraca, minha mãe nunca perdia um culto. Vou à casa do Senhor enquanto tiver forças, dizia. A congregação organizou uma corrente de oração. Irmãos revezavam-se para nos ajudar com alimentação, transporte e até recursos para medicamentos. Após 6 meses de tratamento, fizemos novos exames. O médico, incrédulo, comparou as imagens várias vezes. Não consigo explicar, mas o tumor reduziu 90%. Isso é extremamente raro. Irmãs e irmãos, glórias a Jesus pelo seu poder curador. Comecei a trabalhar no posto de saúde pela manhã. Visitávamos famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidados básicos de saúde e compartilhando a palavra. Vi crianças recuperadas de desnutrição, idosos encontrando alívio para dores crônicas e, o mais importante, pessoas encontrando esperança em Cristo. Cada sorriso, cada agradecimento confirmava que eu estava no caminho certo. Irmandade, não há maior alegria que servir ao Senhor. Aos 27 anos, eu havia me dedicado tanto à igreja e ao trabalho que nem pensava em relacionamentos. Minhas amigas já estavam casadas, algumas com filhos, e frequentemente perguntavam: Luísa, quando vai ser sua vez? Em uma reunião da mocidade em Ribeirão Preto, conheci João, um jovem diácono de uma congregação em Campinas. Trocamos contatos para compartilhar experiências de trabalho e logo nossas conversas foram além dos projetos. Oramos individualmente sobre nossos sentimentos e após 6 meses ele pediu permissão ao ancião responsável e aos meus pais para me namorar. Nosso namoro foi guardado em santidade, centrado em Deus. João me respeitava e juntos crescíamos espiritualmente. João me pediu em casamento após 1 ano de namoro, durante um culto especial. Toda a congregação aplaudiu quando disse sim. Começamos a planejar uma vida juntos, mas logo enfrentamos desafios. João perdeu o emprego devido a cortes na empresa. Eu ainda dividia meu tempo entre o posto de saúde e o trabalho voluntário, e nossos recursos eram limitados. Algumas pessoas sugeriram que adiássemos o casamento. Vamos confiar em Deus. Decidimos juntos. Reduzimos nossos planos, optando por uma cerimônia simples. 2 semanas antes da data marcada, João foi chamado para uma entrevista de emprego. Era uma posição melhor que a anterior, com salário que permitiria sustentar nossa família. Não é coincidência, disse ele emocionado. É Deus honrando nossa fé. Nosso casamento aconteceu numa tarde de sábado. Não tínhamos recursos para luxos, mas havia tanto amor naquele lugar que nada mais importava. Caminhei até o altar, acompanhada por meu pai, aquele mesmo homem que anos atrás estava perdido no alcoolismo
E agora, de terno e gravata, chorava de emoção ao me entregar a João. Fizemos votos de permanecer fiéis a Deus e um ao outro em todas as circunstâncias. Nossa festa foi um almoço preparado pelas irmãs da igreja. Simples, mas inesquecível. Começamos nossa vida juntos, sem luxos materiais, mas ricos no que realmente importa. Irmãs e irmãos, glórias a Jesus por famílias fundadas nele. O primeiro ano de casamento trouxe adaptações e aprendizados. João e eu precisávamos conciliar temperamentos diferentes e expectativas. Morávamos em uma casa pequena alugada e as contas eram sempre justas. Nossa primeira grande crise veio quando descobrimos uma dívida substancial que João tinha contraído antes do casamento e não havia me contado. Senti-me traída e questionei sua honestidade. Por 3 dias mal conversamos. Eu chorava escondida no banheiro. Na quarta noite, João se ajoelhou na sala. Perdão por esconder isso de você. Tive vergonha, medo de te perder. Percebemos que precisávamos de ajuda e procuramos aconselhamento com um casal mais experiente da igreja. O casamento é uma jornada de perdão diário, nos ensinaram. Juntos, elaboramos um plano para quitar a dívida. Aquela crise nos aproximou de Deus e um do outro. Após 2 anos de casamento, descobrimos que eu estava grávida. A alegria tomou conta de nós. Preparamos um quartinho com móveis simples, muitos deles doados pelos irmãos da igreja. Escolhemos o nome Gabriel, pois sentíamos que seria um menino. Na 16ª semana, durante um plantão no hospital, senti uma dor aguda e comecei a sangrar intensamente. Uma colega me levou direto para o pronto-socorro. João chegou em lágrimas. O médico confirmou o que já temíamos. Havia perdido o bebê. A dor era indescritível. Um vazio que parecia não ter fim. Nas semanas seguintes, questionei Deus em minha angústia. Por que, Senhor? Não entendo os seus caminhos. Foi em um culto de domingo que senti alívio pela primeira vez. O ancião pregou sobre Jó e como, mesmo na dor extrema, ele não deixou de confiar. Chorei durante todo o culto, mas era um choro diferente, de entrega. 6 meses após a perda do nosso bebê, João recebeu um convite para se tornar cooperador na Amazônia. Um ancião que não lembro o nome disse que há comunidades inteiras sem acesso à saúde básica e sem conhecer a palavra. Naquela noite, João e eu não conseguimos dormir. Conversamos até o amanhecer sobre a possibilidade de dedicar alguns anos de nossas vidas àquele trabalho. Eu poderia usar minha formação em enfermagem e, João, sua experiência com projetos sociais. Oramos intensamente por 3 meses, buscando confirmação. Era Deus abrindo uma nova porta. Irmãs e irmãos, às vezes o Senhor cura nossas feridas, nos chamando para curar outros. Nossa viagem durou 3 dias. Primeiro um voo até Manaus, depois um barco por 14 horas até uma cidade pequena e finalmente uma canoa que nos levou à aldeia ribeirinha onde serviríamos. O calor era sufocante, os insetos abundantes e a adaptação à vida sem as facilidades urbanas foi desafiadora. Morávamos em uma casa simples de madeira, sem energia elétrica constante, usando lamparinas à noite. No primeiro culto que realizamos, apenas 3 pessoas apareceram, observando desconfiadas. Sejam pacientes, aconselhou um outro cooperador mais experiente que nos recebeu. Confiem no tempo do Senhor. Nas primeiras semanas, focamos em conhecer a comunidade e suas necessidades. Havia muitas crianças com desnutrição e idosos com doenças crônicas não tratadas. Comecei a oferecer atendimentos básicos de saúde, enquanto João organizava atividades para as crianças.
Após 6 meses na aldeia, começamos a ver transformações. O pequeno culto que iniciamos com 3 pessoas agora contava com mais de 30. Muitas vinham pela ajuda material primeiro, mas ficavam pela palavra. Um caso marcante foi o de Dona Marlene, uma senhora de 68 anos que sofria com diabetes não tratada. Ajudei a controlar a doença com medicações que conseguimos através de parcerias e orientações nutricionais adaptadas à realidade local. Um dia ela me surpreendeu. Antes de vocês chegarem, eu já tinha desistido de viver. Agora tenho 2 motivos para continuar. Minha saúde melhorou e conheci Jesus. João desenvolvia um projeto de horta comunitária, ensinando técnicas de cultivo sustentável. Logo, muitas famílias conseguiam complementar sua alimentação e até vender o excedente. Glórias a Jesus, que multiplica pães e peixes ainda hoje. No 2º ano, descobri que estava grávida novamente. A notícia trouxe alegria, mas também preocupação. Estávamos a horas de distância do hospital mais próximo, em uma região com doenças tropicais e sem estrutura médica adequada. Alguns sugeriram que voltássemos para São Paulo, mas após oração sentimos que deveríamos permanecer até completar o período de 2 anos a que nos comprometeremos. A gravidez transcorria bem, mas no 7º mês comecei a apresentar sinais de pré-eclâmpsia. O único médico da região recomendou retorno imediato à cidade. É arriscado permanecer aqui, alertou. A congregação organizou uma coleta para custear nossa viagem de emergência. Em 48 horas, conseguiram o valor necessário. Chorei de gratidão ao ver como Deus providenciou, através da Irmandade, que havíamos ajudado a construir naquele lugar remoto. Conseguimos chegar a Manaus a tempo, fui internada imediatamente e após 3 dias de monitoramento, os médicos decidiram fazer uma cesariana. Estava com 34 semanas de gestação, nossa filha nasceu pequena, pesando apenas 1,8 kg, mas com boa saúde considerando a prematuridade. Demos-lhe o nome de Esther, pois como a rainha bíblica, ela veio para um momento como este, um símbolo de esperança em meio aos desafios. Esther precisou ficar na incubadora por 2 semanas. João e eu nos revezávamos no hospital. Um casal de cooperadores de Manaus nos acolheu em sua casa, mesmo sem nos conhecer pessoalmente. Vocês são da família da fé, disse a esposa. Cristo nos ensinou a amar assim. Quando finalmente pudemos levar Esther para casa, sentimos que havíamos testemunhado mais um milagre. Pequena, mas forte, nossa filha era a prova viva da fidelidade de Deus. Após a recuperação, com Esther já mais forte, decidimos voltar a São Paulo. Nossa missão de 2 anos havia sido cumprida. A despedida da comunidade ribeirinha foi emocionante. Pessoas que antes nos olhavam com desconfiança agora choravam abraçadas a nós. Uma jovem mãe me entregou um colar de sementes feito à mão, para sua filha nunca esquecer suas raízes amazônicas. De volta a São Paulo, enfrentamos o desafio da readaptação. Tudo parecia rápido demais, barulhento demais. Precisávamos reconstruir nossa vida, conseguir empregos, encontrar um lugar para morar. A congregação que nos enviou nos recebeu de braços abertos. Um irmão empresário ofereceu emprego a João e eu consegui uma vaga em uma unidade básica de saúde perto da casa de meus pais, onde ficamos hospedados inicialmente. Irmãs e irmãos, Deus não apenas nos guia na ida, mas também no retorno. Amém por isso. Hoje, 10 anos após nosso retorno da Amazônia,
posso testemunhar como Deus continua fiel em cada etapa. Esther cresceu forte e saudável, agora com 12 anos, e ganhou 2 irmãos, Samuel e Rebeca. João e eu continuamos servindo. Meu pai, aos 72 anos, visita semanalmente um centro de recuperação para dependentes químicos, testemunhando sua própria libertação. A congregação na Amazônia, que ajudamos a fortalecer, já enviou seus próprios cooperadores para aldeias ainda mais remotas. A semente plantada continua gerando frutos. Irmãs e irmãos, glórias a Jesus. Minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus, de uma menina assustada numa família desestruturada a uma mulher de fé com uma família firmada em Cristo. Que minha história encoraje vocês a confiarem no Senhor em todas as circunstâncias. Aproveitem e se inscrevam nesse canal edificante. Deus seja louvado. Amém.